vocês? Estamos aqui começando mais um podcast do Mevantins, o Plantins, uma plataforma feita de adolescentes para adolescentes, onde a gente consegue conhecer um pouquinho mais da cultura cristã e dar um play na nossa caminhada com Cristo. Para quem não me conhece, eu sou a Sara Lina e estou aqui com... E eu sou o Guilherme Pauli. Hoje a gente está aqui com ele, o Lucas, o nosso líder de PG, um cara excelente, muito bom, muito bom. É isso. Obrigado, gente. Boa noite. Muito bom estar aqui com vocês. É uma honra ser entrevistado por vocês. E é um prazer receber você aqui também. Seja muito obrigado, muito bem-vindo! Vai ser difícil de superar aí a Sofia, a Isa, mas a gente vai tentar. A gente quer começar a pergunta que a gente sempre faz. Como foi o seu testemunho? Como você realmente conheceu a Cristo? Você nasceu em berço cristão, se não me engano? Não. Não? Mas, enfim, e teve aquele encontro. É isso. Como foi? Cara, a minha conversão ela é um pouco engraçada, porque eu me converti, eu tinha meus 15 para 16 anos. Isso foi em 2013. Eu estava saindo de um cenário nada cristão. Eu estava começando o envolvimento ali com algumas coisas bem erradas na época. E tinha uma menina na minha sala que ela queria muito, muito que eu fosse para um encontro na igreja da nossa cidade. Eles trabalhavam com uma forma de encontro com Deus. Ela queria muito que eu participasse. E ela ficou desde o começo do ano pedindo para mim participar, e eu fugindo, não querendo ir. E eu lembro que chegou em novembro de 2013, era o último encontro que ia ter. Eu tinha ido para casa de um amigo meu, a gente tinha feito muita coisa errada, muita coisa errada. E eu cheguei em casa e eu deitei, eu botei a cabeça no sofá. Quando eu olhei pro lado, tinha uma coisa não muito agradável do meu lado. Foi a primeira vez que eu tive uma visão do reino espiritual. E não era um anjo. Foi a primeira vez que eu vi, assim, um mundo espiritual, algo real, e aquilo me encheu de medo. Não vou falar temor, porque foi medo mesmo. No outro dia, eu tinha um grupo de amigos que eles frequentavam a igreja, mas eles não eram cristãos. Eles só iam porque eles gostavam de ir na igreja. Eles queriam ter um alívio, vamos dizer assim, né? E no domingo eu decidi ir na igreja com eles. E eu fui na igreja e eu fiquei com muito medo de entrar na igreja. Eu pensei assim, mano, eu vou entrar na igreja e o pau vai torar. Ai, meu Deus. E a visão vai voltar tudo de novo. E aí eu vou pegar fogo agora que eu precisar dentro. Porque quando a gente cresce, quando a gente não cresce no lar cristão, a gente cresce com muito medo de Deus. A gente cresce achando que Deus ele vai tacar fogo em você porque você não obedece a ele. Informação externa vem e a gente, tipo, não tem um conhecimento de Deus como um pai, como alguém que ama. A gente tem aquele entendimento que Deus ele é o Todo-Poderoso que vai te castigar se você fizer alguma coisa errada. E quando eu pisei na igreja, foi uma parada muito, muito estranha, porque eu não caí endemoniado, não peguei fogo. Você falou, ué, e aí? E eu sentei, cara, eu lembro até hoje o lugar que eu sentei e eu senti uma parada muito boa. Tipo, um negócio que eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu senti uma paz, assim... E eu lembro a música que eles estavam cantando, era uma música que se chama Espírito Santo, Meu Amigo. E aquela música, ela me tocou e foi muito incrível o que eu senti. E aí eu saí dali com algo no meu coração. Só que não me converti ainda. Continuei, né? Só tive aquele, ufa, pelo menos tá tudo certo. Eu tive uma experiência ruim e tive uma experiência boa com Deus. Então Deus ainda é pelo bonzinho menos comigo. não tava no nível de pergunta. Tava no 0-0, tava empatado. E, cara, essa menina, ela continuou insistindo nisso. Ela continuou insistindo no convite. E eu lembro que teve uma briga em casa. Tipo, uma briga bem, bem terrível, assim. E o Senhor me deu um livramento muito grande nesse dia. Tipo, uma arma, ela não disparou quando ela foi apontada pra mim. Nossa! E aquilo mexeu comigo porque eu vi que aquilo que ela falava pra mim era verdade. Deus existia um plano, existia algo pra mim. Existia uma segunda chance. E aí, a primeira coisa que eu cheguei no outro dia na escola, eu falei pra ela, tá, pode... Ela falou, eu pago pra você. Eu falei, então pode pagar que eu vou. Era o último do ano, cara. Ela tinha passado... teve 4 eventos desse. Ela passou os 3 me chamando e os 3 eu neguei. E aí, no último, ela até se assustou, né? Ela nem tinha o dinheiro mais. Ela falou, eu falo que vou pagar só pra... Vai que ele vai. É porque eu nunca ia.
eu nunca, tipo assim, e eu odiava crente, cara. Eu odiava crente. Eu tava entrando ali andando com uma galera que tava começando a se envolver com algumas coisas envolvidas em satanismo, ocultismo, e eu tava começando a querer entrar nessa vibe com essa galera. Então, tipo, a primeira coisa que você faz é começar a odiar crente, né? É o padrão. E elas falavam, eu lembro que elas falavam na sala, tipo, e aquilo me dava muita raiva, porque elas falavam como algo bom e pra mim parecia ser algo muito ruim, que, tipo assim, te priva de viver a tua vida, vamos dizer assim. Sim. Te priva de viver. E tudo que eu gostava pra elas era errado. Então, tipo, eu não queria fazer parte daquilo. E quando eu falei pra ela, foi uma surpresa. Ela falou assim, tá, eu não tenho dinheiro, mas eu vou conseguir. Ela me deu o papel, eu preenchi. E chegou a sexta-feira, cara, pra mim ir pra esse retiro. Pô, meus amigos foram marcar um churrasco, cara. E aí Que tinha um coisa churrasco maravilhosa. marcado. E aí eu falei que ia, cheguei lá e fui. Mas eu fui muito resistente, cara. Mesmo depois de ter vivido tudo isso, eu fui muito resistente com o que eu ia viver naquele final de semana. Porque, tipo, os meus amigos estavam lá aproveitando e eu estava trancado sem celular, ouvindo um monte de cara que eu nem conhecia, que nem sabia quem era, falar sobre a vida deles. E eu tava pensando assim, mano, eu só queria ir embora, cara. Se eu pudesse, eu ia embora. Só queria ir lá comer um churrasquinho. E ficar de boa, tal, jogar um play. Era isso. Mas eu fiquei lá, né? Não dá, até porque não dá pra ir embora. Mas passou a sexta-feira, a gente chegava na sexta-feira à noite, passou a sexta-feira, não senti nada, não mudou nada. Uhum. Só que no sábado de manhã, teve um cara que ele contou um testemunho muito forte, muito forte. E ali foi onde Deus ele começou a me arrebentar. Ele falou sobre a vida que ele tinha com o pai dele, com a mãe dele, e como ele conseguiu perdoar a mãe dele, perdoar o pai dele, antes do pai dele falecer. Tipo, e aquilo foi muito impactante para mim, porque era a minha história contada por outra pessoa. Uau! Ele contou sobre conseguir ter contato com o pai de novo, com a mãe de novo. E aí eu comecei a falar, mano, esse cara tá contando a minha história, e, tipo, mas é outra pessoa que tá vendo, e é a mesma coisa que eu. Então ali foi a primeira vez que começou a mexer no meu emocional. Sim. E quando eu tava mais, tipo, com o coração mais aberto, né? Depois de tudo que eu tinha ouvido ele falar, eu falei assim, mano, eu acho que Deus, ele faz umas paradas aí. Se o cara tá falando a verdade, Deus, ele faz alguma coisa maneira. E aí eu cheguei, conversei com ele, falei que aquilo era a minha história. E aí foram mais vindo diversas ministrações, e diversas ministrações, cara. À noite a gente teve uma ministração sobre a cruz de Cristo e sobre o sofrimento de Jesus na cruz. Ela é enfatizada nisso. Uhum. E aí, mano, eu falando assim, pô, mano, Jesus fez isso pela gente, cara. A gente é miserável. E ele fez isso pela gente, cara. E eu tô aqui querendo ir embora. Então ali foi onde o Senhor, ele me tocou e fez o teu entendimento de que ele tinha feito isso por mim. Sim. De que foi por amor. E no domingo, o domingo era loucura, né, cara? Era uma ministração voltada para o Espírito Santo. Só que, para mim, ela teve um toque especial, não só em questão de ser algo em contato com o Espírito Santo. Ela teve algo especial porque o pastor que ministrou, ele também viveu uma parada muito parecida comigo. Mesmo sendo filho de pastor, ele teve envolvimento com essas paradas de... Ali, na época, a gente ouvia muito rock. A gente era muito metaleiro, cara. E ele falou assim que ele também, tipo, era filho de pastor e ele se envolveu com isso, com essas coisas, através do rock. Da mesma forma que eu. Eu gostava de um estilo de música, de repente eu tava andando com os caras que pintavam o olho de preto e queria beber sangue. E... é verdade, cara. E aí, ele começou a contar isso, ele começou a falar sobre o envolvimento dele com as drogas e como tudo isso coincidiu. Isso, e tudo foi, tipo, uma escala. Eu fui entendendo que era para mim aquilo que ele tá falando. E não contente, ele apontou o dedo na minha cara e falou, isso que tava te destruindo, né? Aí eu falei, mano, Deus, ele sabe das coisas. E aí, ele teve aquele momento e tal, ele falou, e aí a gente teve o momento da oração, né, do Espírito Santo. Sim. Do batismo com o Espírito Santo, mano, foi insano. Eu encontrei um cara, tipo, ali eu recebi a oração e tal, fui lá pra frente, fiquei lá, caído um tempo lá. E aí depois eu levantei, e eu vi, primeiro começou assim, eu vi muita gente sendo batizada com o Espírito Santo. E eram formadas várias filas assim. E aí,
as pessoas estavam orando pelas pessoas da fila e elas pulavam, elas não oravam por mim. E aí eu fiquei desesperado, falei, Deus, eu quero receber isso. E eu, cara, cadê a Eu minha comecei vez? a chorar, falei, Deus, eu quero receber isso, por que isso tá acontecendo com eles? E eu comecei a chorar, fiquei desesperado. Aí, de repente, o Elinho, um pastor lá da minha cidade, muito fera, cara, eu amo demais o Elinho. Ele olhou pro um dos obreiros e falou assim, agora pode ir, que ele tá pronto. E aí o pessoal veio, olhou pra mim, e foi manto. E então, emocionado de falar, porque foi uma parada muito louca, cara. Que lindo. Porque, tipo assim, teve que haver um desespero meu naquela hora para que o Senhor viesse. Sim. Tava todo mundo, cara, tinha gente que não tava nem aí pro negócio, e Deus tava, tipo, as pessoas estavam sentindo o Espírito Santo, e eu não, cara. E aí eu falei, Deus, eu fiquei desesperado, comecei a chorar, eu falei, cara, eu quero isso, eu quero viver isso, eu quero sentir isso que eles estão sentindo. E aí, ele falou isso, pode vir que ele tá pronto, eles oraram por mim e tal, e eu levantei, e fui lá pra frente, eu encontrei um cara que há muito tempo atrás ele tinha me dado aula de artesanato. Assim. Aleatório. A minha mãe me botava nos cursos, eu tinha que ir. Ela falava que tinha que, pra não ficar em casa sem fazer nada, vai achar alguma coisa pra fazer. E aí eu fiz um curso de artesanato já. Não tenho dom nenhum com artesanato, não sei fazer, mas fiz uma aula. E aí eu encontrei esse cara. Aí eu falei, mano, você lembra de mim e tal? Que você deu aula no meio do negócio do Espírito Santo. Eu falei, mano, lembra de você deu aula pra mim e tal? Aí ele já soltou uma línguas estranhas. Depois dessa abração, mano, eu fui batizado em línguas nesse dia. Aí o pau torou. Aí foi loucura. A partir daí... Ali foi só pra frente. A partir daí, mano, foi algo assim muito, muito incrível, cara, que a gente viveu com Deus a partir desse momento. E a minha conversão foi basicamente isso, cara. Depois disso, foi só manto e glória e loucura, cara. Mas a minha conversão, ela partiu desse início, desse encontro. E dentro desse encontro, ainda resisti muito ao Senhor. E quando eu me vi desesperado, vendo que Deus ele era real, que ele existia, e que ele tocava as pessoas, e que as pessoas sentiam ele, tipo, mesmo que às vezes a gente fala que é na emoção, mas a gente via que existia uma graça de Deus, Deus estava se manifestando ali. E eu era o único que não sentia, cara. Então houve um desespero. Então quando o Senhor viu que eu realmente queria, aí ele veio. E foi isso, cara. A minha conversão lá aconteceu no dia 6, 7 e 8 de novembro. Que legal! E a partir daí eu sei que tu teve, tipo assim, umas experiências, assim, muito loucas, tipo, de ver coisas, assim, milagres acontecendo. Eu queria perguntar, assim, tipo, os que mais chamaram a atenção, tipo assim, caraca. Cara, a gente viveu muita coisa insana. Muita, muita, muita coisa insana. A gente era... Quando eu me converti com os meus amigos da minha vila, da onde eu morava lá, né? Lá no Paraná. A gente se converteu todo mundo junto. Os amigos que viviam na rua junto, ali brincando, jogando bola, todo mundo se converteu junto, cara. Então já foi um grupo feito com intimidade. Cara, a gente já foi a gente já foi pra igreja, tipo assim, muito... Tipo, geralmente quando você se converte e entra numa igreja, você tem que lutar pra ser aceito. Sim. E a gente viveu ao contrário disso, porque as pessoas queriam andar com a gente. Porque a gente, tipo assim, a gente chegava, a gente dava risada dos outros, né? Padrão. A gente chegava porque a gente já se entendia. Sim. A gente já sabia as piadas que a gente podia fazer um com o outro. Sim. A gente sabia brincar, tipo assim, a gente saía, a gente não precisava, tipo, se enturmar com alguém pra sair. As pessoas saíam, viam a gente lá já, tipo, na nossa mesa, já curtindo o rolê. Então, tipo assim, a gente viveu o contrário. A gente viveu as pessoas querendo se aproximar da gente. Que bom, né? Tipo, porque vocês se converteram todos juntos, então todos se apoiavam nisso, né? Não teve, tipo assim, um foi e ficou meio de lado do grupo. Todos foram e impulsionando um ou outro, na mesma intensidade, assim. Isso, e olha que loucura, mano. Porque teve um que ficou pra trás. Um deles ficou pra trás, que não se resistiu a isso que a gente tava vivendo. E uma vez, num culto que o Gessé tava ministrando, o Gessé falou assim, orem pra uma pessoa que vocês querem que esteja aqui, que não tá. E aí eu orei por esse menino. Falei, Deus, pô, tá todo mundo aqui, tá todos os nossos amigos aqui, menos ele, cara. Tá o grupo todo. Traz ele, falta só ele. E aí, tipo assim, mano, deu uma semana, 2 semanas, acho que no máximo, ele chegou e falou pra gente que queria ir pra igreja com a gente. Uau! E aí ele veio. Então, tipo assim, fechou o bonde. A gente era em 4 amigos. Depois teve mais um que era mais novo que a gente. Que aí, quando ele começou a morar na vila, também a primeira coisa que ele fez foi entrar no grupo dos convertidos. E aí a gente viveu essa parada assim, tipo, de já estar em uma unidade, já se conhecer. Então, tipo assim, a gente já topava tudo, cara. Tipo, a gente já fazia tudo junto. Então, era mais fácil de fazer as coisas.
E lá o pessoal trabalhava em célula, uma igreja de visão celular. Uhum. E eu conheci o Vini, que foi o cara que discipulou a gente lá no Paraná. E quando eu conheci o Vini, eu fui pra célula dele, né? A gente era de outra igreja na época, a gente era da Igreja Brasil para Cristo. Nossa. Não, e detalhe, a gente começou no encontro da Batista Betel, que é uma igreja lá de Telemaco Borba, lá no Paraná. E aí, teve uma festa nessa igreja. E eu tava indo numa campanha de oração que uma irmã da Igreja Brasil para Cristo ia. Eu tava indo na campanha de oração dela, e aí ela falou, pô, vai ter uma festa lá na minha igreja, vai ter comida. Pronto. Ela falou, vai ter comida de graça. Aí, ó. Aí, mano, aí eu cheguei e falei pros moleques, falei, mano, vamos lá na igreja lá? Tem comida. Daí eles falaram, não, mas fazer o quê? Ela falou, vai ter comida de graça, mano. Pô, de repente, brotou todo mundo. E foi nesse dia que esse menino, o que era da nossa vida, que não tinha se convertido ainda, que não tava caminhando com a gente, ele falou assim, minha mãe é nessa igreja. Aí ele falou assim, se é nessa igreja, eu vou junto com vocês. Aí foi daí que ele começou a ir com a gente na igreja. E aí a gente chegou lá e começou... E aí eu falei, mano, acho que Deus quer que a gente trabalhe aqui, cara. Acho que Deus quer que a gente fique aqui nessa igreja. E, cara, quando a gente foi pra Igreja Brasil para Cristo, ele foi, cara. E aí ele foi e eu falei pra ele, assim, mano, acho que a gente precisa servir nessa igreja. Eu acho que Deus tem algo pra gente nessa igreja. No fim das contas, a gente não fez muita coisa lá. A gente só deu mais trabalho pro pessoal da igreja. Porque era uma igreja, era uma igreja mais tradicional. E a gente, todo mundo de boné, queria ir de bermuda pra igreja. E aí as tias da igreja, elas ficavam boladas, elas xingavam a gente, cara. Elas falavam, vocês estão desrespeitando a igreja. Hoje eu entendo, cara, que, é uma cultura diferente. Mas na época não, na época a gente ia pra atazanar e sentava na frente delas. De boné, de bermuda. Que bonito. E aí, um dia a gente tava voltando de uma sorveteria e a gente encontrou o Vini com 3 amigos meus, que a gente estudava na 4ª série. Aí eles falaram, mano, a gente virou crente. Eu falei, a gente também, mano. E aí ele, não, a gente tá aí na cela do Vini e tal. E aí eu falei, mano, acho que eu vou ir também. Aí eles me passaram o contato e tal. E aí eu fui. Ô, Lucas, mas daí, esse Vini, ele era da Batista? Da Batista. Tá, daí, você era da Batista ou foi pra Brasil para Cristo? Isso, e aí encontrei ele. E aí, a gente só tava dando trabalho na igreja, na Brasil. Só tava dando trabalho. Porque a gente não conseguia se acostumar, tá ligado? E aí a gente começou a ficar mal, porque, eles não aceitavam a gente. A gente só afrontava eles. Então, começou a... Até tava, dando errado ainda, né? A gente só tava fazendo mal pra eles, assim. Na época, pro pessoal mais velho da igreja, né? Porque a gente, a gente não concorda, mas a gente não sai daqui, entendeu? Então, aí a gente deu muito trabalho pra eles. Coitado, Deus abençoe eles. E aí a gente encontrou ele e eu fiquei sempre falando, eu vou. Até que um dia eu falei pros moleques, mano, vamos lá pra ver qual que é a ideia? Porque, tava vários amigos meus, tal, lá, e a gente foi, cara. A gente foi muito maneiro. E aí a gente falou, mano, acho que Deus quer que a gente trabalhe na Batista de novo. E a gente ficava nessa. Só que daí, dessa vez, foi realmente algo assim que todo mundo falou, não, vamos num culto da Batista. E aí a gente mede, né? Ver qual que é melhor. E a gente foi num culto muito bom, cara. Muito bom. Muito de Deus. E aí a gente decidiu voltar e a gente começou a caminhar com o Vini. E dessa união, dessa galera que começou a caminhar junto, começou a caminhar com ele, mano, a gente começou, a ser desesperado por buscar Jesus, cara. A gente começou a ser desesperado, pra ver as paradas acontecer. E na época, a gente tinha muita paixão, assim, por libertação, cara. A gente era muito apaixonado por isso. A gente era muito fascinado. Hoje eu entendo que às vezes era uma coisa assim mais de menino, mais de meninice, sim, mas a gente não podia ver alguém que a gente botava a mão na cabeça e fazia manifestar. A gente não podia ver, cara. A gente era maluco. A gente era maluco, cara. Mas assim, eu acho que foi o tempo que a gente mais experimentou, assim, de consagração, de oração, de busca do Senhor, assim. Eu tenho um amigo meu que ele entrava no meu quarto, mano, eu ia tomar banho, eu voltava, ele tava derramado, chorando, cara. E a gente ficava orando no meu quarto, cara. Quase todo final de semana o pessoal dormia na minha casa. Porque minha casa morava só eu, minha avó e meu avô. Então, todo final de semana a gente dormia na minha casa, cara. E a gente passava a madrugada orando e lendo. Hoje em dia não deixou de ser diferente. Hoje em dia estamos chegando de novo. E a gente experimentou, assim, muito de Deus, cara. Cara, teve dias, assim, que a gente se reunia pra fazer a célula.
E a gente sentia, assim, uma presença que a gente não conseguia explicar, cara. Tipo assim, era um negócio muito palpável, muito. E aí, tipo, com a gente vivendo isso, a gente foi vendo que mais gente foi vindo. E na visão celular, você passa por alguns passos antes de poder abrir a sua célula, né? E como a gente entrou todo mundo junto, todo mundo se formou junto e abriu sua célula junto. Foi uma célula com todos vocês ou foi uma, tipo, individual? Tipo assim, a gente ia em uma, e aí cada um poderia abrir uma depois que se formasse. Sim. Aí a gente se formou e cada um abriu uma. Ah. E aí eu comecei a minha e todo mundo começou, cara. E aquilo foi se estendendo, assim, a gente viu que era uma graça de Deus que foi se estendendo. Mano, começou a brotar gente. Mano, muita gente. E aí, tipo, a gente... Tipo, isso que é uma pirâmide, né? Exatamente. Mais ou menos isso. E aí, cara, a gente começou a fazer uma parada que... Um dia a gente começou numa brincadeira, assim. Pô, vamos pro monte orar? Começou numa brincadeira, mano. E aí, vamos. Ali a gente viu muita coisa, cara. Muita coisa de Deus, assim. Outras nem tanto. Mas a gente viu muito poder de Deus. A gente começou um dia assim, tipo, brincando, vamos pro monte, pá, e a gente foi. Brincadeira. E, mano, a gente foi e a gente viu a presença de Deus assim, pá, pegar a gente e tal. E aí foi uma galera. De repente, no outro dia, eles começaram, os próprios ali, eu já liderava adolescentes na época, e os próprios adolescentes dali do bairro começaram a contar pros amigos. E, de repente, no outro dia, a gente ia se reunir, a gente sempre se reunia nas sextas-feiras no monte. A gente ia se reunir na sexta-feira, tinha mais gente. E, de repente, na outra sexta-feira, tinha mais gente. E, cara, e aí, de repente, tipo, mano, a gente começou a perder, tipo assim, meio que o controle de tanta gente que tava indo. Só que Deus, ele tava agindo, cara. A gente via, assim, que eles estavam sendo tocados pelo Senhor. Incrível. E aí, mano, a gente orava, e a gente cantava, e a gente, pô, caía, e a gente se derrubava, e a gente não podia ver ninguém na igreja na hora do culto, na hora da oração lá na frente. Que a gente derrubava. Mano, a gente derrubava o pessoal. A gente subia em cima de cadeira pra orar pelos outros. Nossa. Pegava o mais alto, pá. Mano, a gente era maluco, cara. E aí... Mas só que na medida que a gente ia fazendo essas coisas, a gente ia experimentando do poder de Deus. Isso que era maneiro. A gente ia experimentando. E uma das paradas, assim, mais loucas, assim, de milagres, assim, que eu vi foi... Mano, eu já vi um dia um moleque, ele nunca tinha tido um contato com Deus. Tipo assim, ele não era crente, a família dele não era crente. Ele teve que sair carregado, mano, que ele não conseguia acordar, velho. Nossa. Ele acordava, ele, tipo... Mano, eu juro por Deus, mano, era muito maneiro. Tipo, as pessoas iam pegar ele no colo pra levar, as pessoas caíam no espírito. Elas não conseguiam encostar no moleque, cara. No corpo, assim. Tipo, ele recebeu uma porção do espírito tão forte que ele não conseguia acordar. E se alguém fosse pegar ele no colo pra levar ele pro carro, as pessoas caíam e, tipo, caíam em cima dele, assim. É verdade. Eu tive que... Mano, aí, tipo, assim, a gente começou a orar e tal, começou pra acalmar, a gente falou, vamos deixar ele voltar, assim. Mano, e o moleque não voltava. E ele parecia, tipo assim, parecia que ele tava bêbado, cara. Porque ele tava embriagado, assim. Uma parada muito louca. E aí a gente botou ele no carro. Isso é uma das paradas, assim, mais loucas que eu vi. Porque ninguém conseguia chegar perto dele, cara. Tipo assim, ele tava tão tomado pelo Espírito Santo que ele, assim, encostava nele. Se você, tipo, era tocado. Pô, era nego caindo, assim. Aí, tipo, a gente não entendia. Porque a gente achou que o pessoal tá zoando, tá fingindo. Aí foi a gente lá. Aí a gente foi ver o que acontece. E isso foi uma das paradas, assim, que eu vi que me marcou. Mas a parada que mais me marcou, eu acho, assim, nesse tempo de milagre, assim, a gente tinha um amigo que ele teve uma infecção, e essa infecção lá desceu pro pulmão, pro coração dele. E, tipo assim, foi papo de 2 dias, ele teve que meio que pra UTI, assim. Um amigo de vocês daquele grupo? Ou... tipo, era da igreja, Sim. Mas era, tipo, não, tipo assim, não era... Não era um o da pouco mais vila. velho. Isso, era um Sim. pouco mais velho que a gente na época. E ele teve assim, tipo, que ir pra UTI, mano. Tipo, ele foi pra UTI, assim, papo de ninguém esperar. E aí, todo mundo... Ele correndo risco de vida, cara. Tipo assim, do negócio que deu nele, passou 2, 3 dias, ele tava na UTI. Com risco de vida. E aí, a gente tava no monte, e a gente falou assim, vamos orar pela vida dele. E a gente começou a orar pela vida dele. E, mano, levantou um cara. Aquele cara não era crente, gente. Ele não era crente, não era assim. Tipo, ele não era uma pessoa crente. E ele levantou tomado pelo Espírito Santo. Tomado, assim. E aí ele começou a falar assim, o Espírito de Deus, agora tô tirando ele da UTI. E o maluco falou a hora.
O maluco falou, a hora tal, ele tá saindo agora da UTI, ele tá acordando e eu tô restaurando a saúde dele e tal. E aí a gente, não sei o quê. No outro dia de manhã, a gente acordou com a foto dele no quarto, que ele tinha saído da UTI. Tipo, era papo de meia-noite, pouquinho que o cara tinha falado. E aí o médico passou, viu ele, tirou ele da UTI, cara. Foi, mano, maluquice. No outro dia a gente acordou com a notícia que ele tinha saído da UTI. Isso foi, assim, a parada que mais me marcou, porque a gente tava orando por algo, todo mundo junto ali orando por algo, e de repente aquilo aconteceu, tá ligado? E aquilo aconteceu e a gente, tipo, a gente testemunhou, mano. Um maluco que, da mesma forma que do nada, ele correu risco de vida, do nada o Senhor falou assim, eu tô restaurando, e ele saiu da UTI. Quanto tempo que ele ficou, tipo, não tem... Ele ficou, acho que, papo de uma semana, quase 2 semanas. Ficou um tempinho, então. Tipo assim, mas só que, tipo assim, no começo a gente achou que era só por causa da infecção. Sim. E de repente ele começou a correr risco de vida. E aí a gente começou a falar, mano, vamos lá, a gente ia toda sexta-feira a gente ia, e a gente se reuniu uma galera um pouco mais velha, um pouco mais gente, assim, pra orar por ele. Porque o TI é tudo muito rápido, né? As coisas acontecem assim, tipo... E aí, tipo assim, mano, e foi insano. No outro dia a gente acordou e a gente falou, mano, Deus, ele é bom demais com a gente. E outras coisas, assim, a gente viu muita coisa lá, né, cara? E achei uma parada que ontem o Gladson falou no culto sobre o negócio de pegar fogo no mato. Mano, a gente ia pegar fogo no mato direto. Ah, que da hora. A gente ia pegar fogo no mato direto. A gente pegava na mão as paradas pegando fogo. Muito insano, cara. Muito insano. A gente viu assim... A Gracinha fala que na época que, tipo, tinha uma casa de oração, acho que era da irmã Vanira na época. Tipo, o pessoal botava a mão assim, tá ligado? Caía ouro, tá ligado? Ah, essa parada, mano, essas manifestações de Deus, é muito louco, deve ser cara. muito maneiro. É muito sentir maneiro. na hora. É muito maneiro. É muito maneiro. É, tipo assim, eu falo, a gente era muito imaturo, mas a gente tinha um coração muito aberto pra viver assim, Coração as puro, coisas né? com Jesus. A gente se entregava de uma forma que às vezes eu penso e falo, mano, como eu queria, tipo, ter a mesma intensidade às vezes, assim, sabe? Tipo, como eu queria tipo, eu passava a madrugada orando, cara. Tipo, eu trabalhava, eu estudava, mas mesmo assim eu, tipo, mano, vou passar a madrugada orando, vou dormir tarde, minha avó acordava de vez em quando e falava, mano, vai dormir, velho. Você tá aí acordando, tipo, se eu vou querer dormir, você tá aí orando, acordando os outros, cara. Vai dormir, velho. Tá gritando, falando umas paradas que Ninguém entende, mano. Exatamente, cara. E foi muito maneiro, cara, essas paradas que a gente viveu. A gente viveu uma parada, assim, insana, cara. Insana mesmo. Tipo, Deus, ele se manifestou em nosso meio, assim, várias vezes. Várias vezes. A gente viu isso real, assim. Que lindo ter essa intensidade que vocês tinham. É maravilhoso. E Deus recompensava com umas paradas assim doidas que é incrível, cara. Cara, eu tô aqui toda arrepiada. Da mesma forma que a gente pegava, a gente saía andar de skate, do nada a gente tava, vamos sair da skate hoje. A gente tava sentado, largava o skate e começava a orar. Começava a falar da palavra, tipo, entre a gente, assim, Sim. tá ligado? Então, tipo assim, a gente... Era assim, do nada a gente tava sentado, daí o Ronaldo olhava pra mim e falava assim, mano, vamos orar? Pô, e ele botava um louvor no celular assim, tipo, a gente pulando as paradas de skate, se machucando, caindo. Tipo, o Matheus E um falando pra jogar louvor. Overcooked. Exatamente, desse jeito. Bom. Overcooked. E isso era uma parada de quantos anos, mais ou menos, que tu tinha? Cara, eu tinha 15 para 16 anos nessa época, assim, que a gente caminhou mais junto. 16 para 17 também, assim, acho que foi dos 15 aos 17 anos. Foi, acho que, mais intenso, assim, que a gente, tipo, trabalhava mais meio período, tipo, era mais novo, não trabalhava ainda. Então, tipo, a gente tava junto o tempo todo, cara. Saía da escola, à noite, vamos pra onde? Vamos pra casa de alguém, vamos se juntar. Vamos, mano, nem que fosse pra gente ia sair e ficava na rua, assim. A gente ficava sentado na rua às vezes. Pô, a gente cansou de sentar num lugar lá que tem na minha cidade. A gente ficava sentado lá, tipo, olhando os carros passar e falando, mano. A gente cansou de fazer isso, cara. Porque, tipo assim, a importante era só a gente estar junto, tá ligado? Sim. Esse é o rolê mais da hora que tem. Foi uma parada olhando, conversando com nada. Muito bom. E como é que foi, tipo, a partir desse período da tua vida? Porque daí tu conheceu o Mevan, e aí depois ainda tu se mudou pra Itajaí. Eu conversei uma vez com a Gi sobre, e as coisas começaram a se encaixar, uma parada muito louca. Como é que foi, tipo assim, esse começo, assim? Tá vindo pra cá. Cara, eu conheci o Mevan, foi logo, assim, na minha conversão que eu conheci o Mevan. Eu tinha um primo, não tem, né? Eu tenho um primo que ele era apaixonado pelo Mevan. E pelo Luiz Hermínio e tal. E ele, um dia eu saí pra tomar um café com ele, ele tava com um livro.
o livro A Responsabilidade do Homem para o Avivamento. Um dos primeiros livros do pastor Luiz. E ele me deu o livro e falou, mano, lê esse livro. Tá até lá em casa comigo. Até hoje. Ele falou, lê esse livro, cara. Se você que gosta, tipo, dessa parada, assim, de avivamento e tal, lê isso porque vai te ajudar, tipo assim, a se manter com essa chama, com essa ideia de ser uma pessoa que busca isso. E aí ele me mostrou, tipo assim, algumas pregações do pastor Luiz. E aí eu falei, mano, esse cara é maluco, cara. E aí, tipo, eu comecei a ouvir. E eu trabalhava, na época, a gente, tipo assim, não tinha tantas pregações no YouTube, né? Mas eu lembro que existia a Rádio Mevan. Não sei se existe ainda, mas existia a Rádio Mevan. Não, acho que não tem mais. E aí eu botava no aplicativo e ficava assim, passava várias pregações do pastor Luiz e vários louvores, assim, tipo assim, mas eu ficava trabalhando e ouvindo, porque tipo, a gente não podia ficar também no YouTube o tempo todo no trabalho, só que na rádio ele botava na rádio e ficava. E eu ficava ouvindo a Rádio Mevan, cara. E aí, quando eu conheci a Giovana, quando a gente começou a namorar, foi uma parada assim, uma das paradas que eu sempre falei pra ela, que o meu sonho era vir embora pra Itajaí e vir pro Mevan. Sempre, cara, eu sempre falei isso. Desde, tipo assim, quando a gente tava namorando, começo de namoro, eu sempre falei isso. Falei, mano, eu tenho muita vontade de ir embora pro Itajaí e ir pro Mevan. Sou apaixonado pela cultura que o Mevan carrega, pelo que o Mevan carrega e pela cultura que ele ministra, que ele fala sobre, pela cultura do reino. E pela ideia de paternidade, cara. Eu sou apaixonado pela ideia de paternidade. Pela ideia de paternidade de você ver Deus como um pai e de você ser pai para as pessoas. Porque quando você cresce sem o apoio paterno, você tem muita dificuldade em ver Deus como um pai. E, tipo assim, você tem muita dificuldade e muito medo de ser pai. E eu via o pastor Luiz sempre falando sobre a paternidade, sobre ter... Não só em ter filhos... Os filhos... Terrenos. Biológicos. Mas sobre ter... Mas sobre ter filhos... Sobre a ideia de paternidade e de ter filhos espirituais. Sim. E eu sempre, tipo assim, sempre orei muito para isso. Para que eu não fosse sempre só um líder, só alguém que discipula, mas que eu fosse tipo um pai, que eu conseguisse ajudar as pessoas a terem destino, que eu conseguisse ajudar as pessoas a descobrir quem elas eram e que eu conseguisse ajudar as pessoas a descobrir que Deus ele é um pai. O princípio da paternidade, você vê Deus como um pai. E quando somaram tudo isso, eu era apaixonado queria muito estar aqui. Eu nem conhecia Itajaí, nem sabia tipo, que Itajaí tinha praia. Eu lembro que uma vez eu vi o pastor Luiz falando sobre o Porto, e aí o Porto deve ter praia, né? Aí começou a ligar, nossa! Mas, tipo assim, nunca foi uma parada que me chamou a atenção, cara. Eu nem sabia que Itajaí era do lado de Balneário Camboriú e perto do Beto Carreiro. Eu nem sabia. O que me chamava a atenção que era o Mevan. Era a ideia de estar aqui, de participar daquilo que Deus estava fazendo aqui. Eu assistia muito... eu nunca fui de assistir o café, né? Porque eu nunca acordei no horário para assistir o café. Mas eu sempre ouvia as ministrações do pastor Luiz depois. E eu ficava assim, maluco, cara. E eu falava, mano, um dia eu vou embora pra lá. E quando a gente começou a namorar, eu sempre falei isso. Só que, tipo assim, às vezes a gente vai ali se envolvendo com outras coisas, e trabalho, e vai crescendo, e vai parando de pensar nessas coisas assim, né? Vai construindo uma vida onde você tá. E, de repente, eu não era mais um sonho, uma ideia. Era uma vontade só. Era só, tipo, mano, nem a vontade. Tipo assim, foi deixando pra trás, tá ligado? Tipo, não foi uma parada assim que, era a minha prioridade. Eu vou embora pro Mevan. Vou embora pra Itajaí. Foi acontecendo. Foi acontecendo e eu fui tocando a vida. Trabalhando e criando, construindo a minha vida lá na minha cidade. E aí, de repente, a Giovana foi embora pra outra cidade lá no Paraná e depois ela veio embora pra Itajaí. Quando ela veio embora pra Itajaí, tipo assim, aí as coisas começaram a se ligar e a ideia de vir embora pra Itajaí primeiro partiu dela. Depois, quando eu conheci Itajaí, não só no meio, só questão de Mevan, mas descobri que tinha praia. Cara, eu descobri que tinha praia, que tinha shopping, que era do lado de Balneário Camboriú. Eu falei, mano, eu vou embora pra Itajaí. Aí foi que a gente casou e quando a gente casou, a gente decidiu vir morar em Itajaí. Foi daí, finalzinho de 2009, novembro de 2009, eu mudei pra Itajaí. Aí, desde então, estamos aí. Mas foi assim, algo que eu entendo que o Senhor, ele fez toda a frente. A Giovana veio primeiro com a família dela, depois eu conheci a cidade. E aí, de repente, não tinha mais só a ver com o Mevan, mas sim com gostar muito daqui, tipo, de querer estar aqui, de olhar e falar, mano, tem uma perspectiva de vida, tipo, diferente. E aí eu falei, mano, vamos embora pra Itajaí. E aí, então, aí. E foi esse o meu contato foi primeiro com o Mevan, conhecendo o Mevan, conhecendo o pastor Luiz.
O Rafa também, que, mano, meu sonho era vir pro Paços dos Leões. Meu sonho. Pô, era muito... Mano, eu ficava assim numa expectativa, eu falava, mano, um dia eu vou. Conseguisse vir ou Não, hoje não tem mais. Né? O Rafa foi, tipo, embora. Foi embora pra Portugal, né? Quando 18 por veio, ali, né? foi. Quando eu cheguei, ele foi, cara. Exatamente. É assim, cara. Essa é a vida. A gente chegou, o Júnior foi embora. Eu acho que o Júnior foi um pouco antes da gente chegar aí, né? O Júnior, que é um cara que eu admiro demais, assim, foi embora. O pessoal foi tudo embora. Eu cheguei e foi todo mundo embora. Tem um denominador comum, né? Exatamente, né? Não. Ai, meu Deus do céu. Mas aí vocês, tipo, chegaram, entraram no Mevan. E como foi, tipo assim, esse processo pra vocês conhecerem o Mevan Teens? Tipo, como... Que, tipo assim, porque eu me lembro de vocês lá por 2019, etc e tal. Então teve, tipo assim, uns 10 aninhos brincando, assim, até vocês entrarem pro Teens. Cara, foi muito engraçado, porque eu tinha muita vontade de vir pro Mevan e muita vontade de estar aqui, mas quando eu cheguei aqui, eu já não estava na mesma intensidade de fé e na mesma intensidade de vontade de servir. E com nem a mesma vontade de ir na igreja, vamos ser sinceros, né? Eu tinha deixado, tipo assim, isso não era mais uma prioridade, tipo, não era mais algo que eu queria. E quando eu cheguei aqui em 2019, no começo de 2020, eu tentei pela, tipo assim, vou tentar ir de novo, vou tentar forçar pra ver se dá certo. Mas foi nessa época que teve um acampamento de paz, que eu fui, que eu participei. 2020 ali, né? Lembro, Isso, lembro. aham. E ainda um Foi dia... 2020 o primeiro acampamento de pai? Eu acho que foi no final de 2019, no começo de 2020. Eu acho que foi mais ou menos assim, nessa época, um pouco antes da pandemia. Foi. Não lembro. Eu sei que foi de 2020. E aí, tipo, eu trabalhei, mas eu fui mais pela Giovana, né? E porque ela ainda, tipo, amava. Mano, eu sou muito grato pela minha esposa, porque... porque se não fosse, de verdade, se não fosse a Giovana, se não fosse as orações dela, se não fosse a insistência dela, tipo, hoje eu não estaria aqui, tá ligado? Imagina, tipo, se não fosse pela Giovana, tu ia me conhecer. Exatamente, cara. Você já pensou? Imagina. Isso é loucura. Sim. Então a gente tem que agradecer a Giovana 2 vezes. Obrigado, Giovana. E, cara, quando a gente participou de alguns eventos ali do Teens em 2020, um pouquinho antes da pandemia, quando começou a pandemia, foi a oportunidade perfeita pra mim sair de cena e não aparecer mais. E aí, cara, eu não... Além de não participar, tipo, eu não tinha mais interesse pelas coisas do Senhor. Não tinha mais interesse em viver algo com o Senhor. Tipo, eu tinha, de certa forma, me frustrado com algumas coisas e acabei descontando nele que não tinha nada a ver com isso. Mas, devido à insistência, às orações e o amor da minha esposa, maravilhosa, o Senhor nunca me deixou, tipo, sumir, tá ligado? Ele nunca me deixou, assim, dar um ultimato e nunca mais aparecer. O Senhor sempre foi me constrangendo de alguma forma, com algumas atitudes. E eu sempre, quando a Giovana vinha ter uma escala, quando ela tava na escala pra dançar, eu sempre tava aqui de alguma forma. Às vezes muito contra a minha vontade, mas por estar junto com ela, mas eu sempre tava. E de alguma forma o Senhor sempre falava. Sempre me incomodava com algumas coisas. Então, nessa época de 2020 até 2022, pouco tempo aí, eu fiquei muito relutante com essa questão de se envolver com a igreja, se envolver com as coisas do Senhor de novo. E agora que vem a parte que eu queria falar. Pronto. Quando eu conheci a Giovana, estava tocando uma música. Isaías 9, do Rodolfo Abrantes. A música que eu mais amo Começou ali a relação com o Rodolfo. Começou ali a relação com o Rodolfo. Rodolfo e Giovana andam juntos. Exatamente. Eu ouvi a música Isaías 9 e me apaixonei pela música. E quando eu vi a Giovana pela primeira vez, ela tava dançando Isaías 9. Eu falei, mano, que menina linda. E aí, eu me apaixonei pela Giovana, mas a gente não namorou nessa época ainda, porque o senhor sabe de todas as coisas. Eita. Eu sei também de algumas coisinhas que aconteceram. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça, tipo assim, pô, que menina linda, e tava dançando aquela música, a música que eu mais amo, cara. E aí, tempo passou, a gente começou a namorar, casou, e agora, em 2022, eu falo assim, que eu tenho,
O Rodolfo nem me conhece, mas ele é muito importante pra mim. Porque ele faz parte da minha vida. Desde quando eu conheci a minha esposa, até quando eu voltei para o Senhor, quando o Senhor me tocou, cara. Porque é muito interessante que eu passei 2 anos longe, 2 anos relutante contra isso, falando assim, não, eu não quero voltar, não quero me envolver de novo, mas sempre que tinha alguma oportunidade de ver o Rodolfo, eu aparecia. Eu aparecia porque eu, tipo, amo ver o Rodolfo ministrar, e eu amo as músicas que ele canta, as letras das músicas, eu, A tipo assim... personalidade dele. O cara é brabo, o cara é brabo. E na convenção, o Rodolfo Abrantes ia tocar na sexta-feira de manhã. Começou de 2022. De 2022, do ano passado. E o Gustavo saiu de casa, me deixou trancado em casa. Eu fiquei sem chave pra sair de casa. Eu acordei... Obrigada, Gustavo. Detalhe, ele saiu de casa e não me acordou pra ir pra convenção. Foi sozinho. Ele tentou me acordar, mas é um pouco difícil fazer isso. Mas aí ele foi sozinho e me deixou trancado dentro de casa. Quando ele me deixou trancado dentro de casa, eu acordei, olhei o horário e falei, mano, já deve ter começado, tá? Olhei, o Rodolfo não tava ministrando ainda. Me arrumei, fui sair de casa, cadê a chave? Não, desci até lá embaixo, não tinha chave. Subi de novo, falei, mano, acho que eu não vou. Mas, tipo, sabe uma parada que ficava assim, pô, dentro de mim ali? É o Rodolfo que vai cantar? Nessa hora você acha que, pô, era o Espírito Santo que tava me tocando. Mas, tipo assim, sabe aquela parada assim, pô, o Rodolfo vai cantar, mano. Eu queria muito ver, porque eu gosto demais dele, cara. Gosto demais de ver ele ministrando. E aí, eu fiquei insistindo. Mano, eu falei assim, quer saber? Eu vou descer lá embaixo, vou esperar alguém abrir o portão, aí eu vou. Aí desci, fiquei esperando lá no prédio, lá sentado no sofazinho. Passou um cara. Mano, abre pra mim o portão ali, porque eu tô sem chave. Aí ele não entendeu nada, abriu o portão, saí, chamei um Uber. Cheguei ali na marejada, botei o pé pra dentro. O Rodolfo, amém, pá, guardou o violão. Mano, eu falei, nossa, imagina a tristeza. Eu falei, mano, não acredito que eu vim até aqui à toa, velho. Eu vim até aqui à toa. Aí sentei do lado do Gustavo. E aí o Rodolfo, ele começou a palavra, né? Ele começou a ministrar a palavra. Irmão, eu tinha feito uma oração na quinta-feira à noite. Falado assim, Deus, eu não quero mais, eu vou conversar com a Giovana. E, tipo assim, eu não vou mais nem fingir. Tipo assim, não quero mais e acabou, tipo, eu quero outra vida. Não é isso que eu quero, não quero ficar nessa brincadeira, tipo, de, eu sou crente, não sou crente, não sou. Ficar sendo constrangido assim, tipo, eu não quero mais, não vou nem ir mais na igreja. E aí, na sexta-feira de manhã eu fui, e aí o Rodolfo, ele ministrou exatamente a minha oração, cara. Tudo que eu tinha falado na minha oração, o Rodolfo falou na palavra. Tipo, eu tava sentado lá do Gustavo assim, mano, meu olho, eu chorando, cara. Eu não choro com muita facilidade. Mas assim, eu chorava porque eu não conseguia me segurar, mano. Eu não conseguia me segurar, eu chorava assim. E aí, tipo, Jesus me pegando e falando assim, mano, tá vendo? Você queria desistir de tudo, e é isso que eu tenho pra você e tal. Mano, eu comecei a chorar. E acho que foi a vez que eu mais fui tocado por Deus, assim, tipo, que eu ouvi Deus falar comigo, assim, tipo, de uma forma real. Sim. Acho que foi dessa vez. É muito interessante que Deus te resgatou da mesma maneira que Ele te atraiu. Que são pessoas que, tipo assim, inconscientemente falavam do que você vivia. Exatamente. Achei isso muito incrível, cara. Exatamente. Deus é maravilhoso, velho. Tipo... E aí, cara, eu sou muito relutante, tipo, às vezes, em ir pra frente no culto. Uhum. Tipo assim, vem pra frente. Pô, a palavra pode ter me arrebentado, mas eu sou muito relutante em ir lá na frente. Não, só que maluco. E aí, exatamente, tipo assim, pô, Deus fala comigo aqui também. Eu recebo do mesmo jeito, a presença tá aqui. E aí, eu fui lá pra frente. Agora eu não lembro quem que tava ministrando louvor, enquanto o Rodolfo tava pregando. Os caras começaram a tocar Casa de Davi, como na primeira vez. Foi a primeira música que eu ouvi quando eu ouvi uma pregação do pastor Luiz. Ao vivo, assim, tipo, foi a música, ele e o Bruno cantou, como na primeira vez. E aquela música, ela me marcou de uma forma, tipo assim, eu fiquei apaixonado pela música, mas eu não sabia o quanto ela seria importante depois, né? E aí eu fui lá, desculpa. Aí eu fui lá pra frente, arrebentado, assim, falando, Deus, me perdoa, porque eu sou muito besta, cara. Eu perdi muito tempo, assim, numa birra com você. Tipo, olha, eu podia ter vivido tanta coisa incrível, e eu joguei tudo fora, joguei tudo no lixo pra criar uma rixa com você, tipo, uma parada que nem existia. Você ainda me ama, você ainda quer me usar, você ainda fala comigo, mas eu não queria, mas agora eu tô dizendo aqui, pô, faz como na primeira vez, eu tô disposto. E aí, a partir daí, mano, tipo, virou uma chave absurda na minha vida. Que a partir daí, tipo assim, a paixão... O meu coração foi tomado em paixão por ele de novo.
Meu coração foi tomado em devoção a ele de novo. Tipo assim, a parada que eu cheguei de manhã, tipo assim, não querendo, só querendo ver o Rodolfo cantar, mano. Eu saí de lá falando, mano, tem muito mais pra mim. Eu ainda, tipo assim, não é o fim. Eu só parei, pô, no metade do caminho. Pego minhas coisas e continuo. Porque, tipo assim, não, ainda não é o fim. E o fim vai ser glorioso. E o fim vai ser com ele. E, mano, eu falei, cara, é isso. É isso. E aí, a partir desse dia, que eu fui tocado, assim, pelo Senhor, assim, tipo, de uma forma, com uma paixão por ele. Uma fome, uma sede por ele, assim, mano. Eu cheguei e falei pra João, mano, a gente precisa servir alguém, cara. Vamos servir. Ô, João, vamos começar com o Rômulo Carregno e vamos servir no Ministério dos Adolescentes, cara. Vamos trabalhar com eles e tal. Só que em 2019 eu já tinha sumido, né? Já tinha conversado com o Rômulo Carregno pra servir e tinha desaparecido. Sumido do mapa. E aí eu cheguei, conversei com o Rômulo, falei, mano, a gente quer servir com vocês. Quer voltar. A gente quer trabalhar aí com os adolescentes, a gente quer tá junto com essa galera aí. Porque o culto de teens é embaçado, né? É bom demais, né? Maravilhoso. E aí a gente falou assim, mano, a gente quer trabalhar junto, a gente quer estar junto com vocês, quer ajudar vocês. E aí a gente apareceu. Da mesma forma que a gente sumiu, a gente apareceu do nada. Uma sexta-feira a gente chegou aí e falou, Rômulo, a gente vai trabalhar com essa galera aí. Você recebe a gente, que a gente quer trabalhar com vocês. Foi mais ou menos assim que a gente voltou e teve esse contato com o Teens. Foi de um dia o Senhor tocar e eu cheguei e falei, mano, a gente precisa trabalhar, a gente precisa, não deixar isso preso dentro da gente. A gente precisa, se envolver de novo, né? E aí o nosso coração, o nosso chamado sempre foi para a questão dos adolescentes. Sempre foi voltado para isso. A gente tem esse entendimento. Que existe uma graça de Deus sobre a nossa casa para trabalhar com adolescentes e tal. Então, as primeiras pessoas que a gente procurou foi vamos trabalhar junto. Sim, e a partir daí tudo foi, muito rápido. Cara, Vocês já tudo foi muito rápido, mano. Tudo foi muito rápido. Tipo assim, a gente foi e falou com o Rômulo. Aí o Rômulo já falou pra gente a ideia do PG. E aí a gente topou. A gente falou, mano, pode deixar com a gente que a gente assume e tal. Jogou no peito. Não, e aí, já teve a casa pra gente fazer o PG. Tipo assim, foi muito, Deus foi, só precisava de um sim, tá ligado? E aí, a gente já começou e o PG já começou, a gente fez o treinamento, na quinta-feira o PG já começou. E é muito engraçado porque a gente foi criando um relacionamento com vocês, muito aleatório, cara. Num dia a gente não conhecia, no outro dia a gente era, a gente se conhece há anos. Porque Deus, ele foi moldando esses relacionamentos. E aí a gente começou ali o PG e de repente a gente já tinha uma galera caminhando com a gente e a gente já conhecia uma galera e a gente já começou a se envolver mais com o ministério, mais com os adolescentes. E a gente se envolve mais com o pessoal um pouco mais velho porque a gente acaba tendo mais um contato direto ali por causa do PG, né? Mas hoje em dia a gente já tem um contato maior com muita gente ali no Teens. Que lindo. Uma baita história, né? Eu acho que a gente tem que trazer da próxima vez a Giovana aqui. Colocar os dois sentados e entrevistar. Agora, vamos. Bota tudo na mesa, os dois. Acho que aí vai ser épico. Aí vai ser... Aí vai ser loucura. aí vai ser maneiro. Quer acrescentar alguma coisa, Paulo? Não, tá bem legal. A gente quer te agradecer por ter participado com a gente. Obrigada por ter compartilhado sua história. Foi muito, muito bom ouvir. Eu que agradeço a vocês pela pra voltar. Oportunidade, por me ouvirem, por aguentarem. Já me ouvem tanto, né? É quinta, é sexta. Quinta, sexta, sábado, domingo. A gente se reúne sempre. Vocês ouvem tantas vezes. Obrigado pela oportunidade de mais gente poder ouvir, né? E mais gente falar assim, pô, o Lucas é meio doido. Uma sabedoria desbalanceada. De sabedoria desbalanceada. Pessoal, o podcast de hoje vai ficando por aqui. Se você assistiu até aqui, eu te agradeço por isso. Já venho pedir para que você deixe seu like e um comentário com alguma sugestão de vídeo ou pergunta que você queira fazer para alguém. Te peço para seguir o nosso canal, nos seguir também lá no Instagram. Vai aparecer aqui na tela, @mevantizaoficial. A gente está também no Spotify, caso você queira acompanhar a gente por lá. Paula, é contigo. Esqueci. E agora sobre os avisos, cultos e agenda. Na sexta-feira a gente tem o nosso culto do Teens, 7h30 começa, vamos chegar um pouco mais cedo, tem um momento de comunhão, conversa, tem um momento depois também, cantina. Terça-feira tem os PGs às 8 horas
E na quinta também tem o PG de transição com o Lucas. O melhor PG de todos. Segundo melhor. Polêmico. É o segundo melhor. Foca o primeiro. Gente, então foi isso. Nos vemos na semana que vem com mais um episódio do Play Teens. Eu deixo aqui o meu beijo. Tchau. Um abraço.